Ok, ótimo. Então, bem-vindos a todos. Boa noite ao curso de Filosofia Clássica. Eu vou tentar começar pontualmente às 7, para que a gente possa terminar às 8h30, para não ficar tempo demais aqui no campus, né? Bem, meu nome é Antônio Vargas, sou pesquisador colaborador aqui na Cátedra Arcai, que é o grupo de filosofia antiga aqui da UNB. E enfim, estou dando esse curso de uma maneira voluntária. Obrigado a todos por virem. Eu tenho aqui. Bom, eu vou fazer uma presença daqui a pouco, só para também eu começar a associar nome e rosto, né? Mas, enfim, para as pessoas que estão matriculadas pelo CIGA, que estão fazendo isso por crédito, eu espero que vocês apareçam presencialmente. Se por algum motivo vocês não puderem vir, vocês podem me comunicar e daí vocês podem participar remotamente. E se vocês não conseguirem participar remotamente, as aulas vão ficar gravadas, estão disponíveis para vocês assistirem depois. Mas, de novo, tudo, se for necessário, me expliquem. E daí me expliquem as ausências. Porque a avaliação do curso assim, vai ser 40% presença, 60% avaliação final. Então, presença, participação é realmente importante, então é realmente importante que vocês me comuniquem se tem alguma razão. Sou totalmente aberto a compreender as mais variadas razões, mas eu preciso de ter alguma accountability, alguma resposta sobre isso. Agora, vamos lá. Por que que eu não começo, então, com uma lista para eu ir associando seus nomes a postos? Ahm, então, deixa eu ver se tem os participantes também. Tá. Ana Arce, está aqui já? Ainda não. Eu acho que ela me comunicou que não ia vir hoje. Arthur Guilherme Souza, ah, Bianca Gomes Oliveira. Boa tarde, boa noite, professor. Eu estou online. São, né? Ok, obrigado. Um, Stephanie Brasileiro, Gabriela Souza, Guilherme dos Santos Leite, Iago, Karen, Kevin. Não, Kevin me escreveu que não ia poder. Laura, Mariângela, Matheus. Outro Matheus que ia participar online hoje. Natan, Priscila, Tawan, Tainá, Tiago, Carlos, Vanusa, Vitória. Tem algumas pessoas que não estão inscritas ainda, né? Então, Natália, Roberto, mais alguém? Né? Mila, que me inscreveu assim. E Gustavo. Sobre as pessoas que não tiveram as matrículas deferidas no CIGA, eu fico muito feliz de ter participantes ouvintes. Eu mesmo não sei os procedimentos para incluir alunos por fora, mas, assim, eu já escrevi para o CEAM perguntando como é que faz isso, eles não me responderam ainda. Eu fico muito feliz com o interesse. Obrigado por isso, à medida que eu aprender seus nomes e associar seus rostos a seus nomes, eu não vou precisar fazer essa chamada de colégio. Mas vamos lá, né? Então, hoje eu quero apresentar o curso e eu quero explicar um pouco de qual a origem desse curso e por que que vocês devem me ouvir falar sobre Aristóteles, sobre o mito de Aristóteles. Porque, afinal de contas, eu estou saindo um pouco da minha especialidade. Eu sou um especialista em Proclo,
né? Um filósofo neoplatônico do século V, então um comentador de Platão. Eu traduzi a principal obra dele de metafísica, os elementos da teologia, né? E, de fato, não tem nada aqui sobre amor erótico, absolutamente nada. Mas tem umas teses gerais que, claro, dizem a respeito sobre tudo, até mesmo amor erótico, mas nada específico sobre isso. Arthur Guilherme, né? Isso. Oi, boa noite. Filosofia clássica? Sim. Seu nome? Uhum. E então, um, mas vamos começar falando do tema, né? O mito de Aristófanes é um texto sobre a origem do amor, né? Uma história sobre a origem do amor, no diálogo Banquete de Platão, né? Também chamado Simpósio. É uma festa de bebida. Que também na antiguidade era chamado de os discursos sobre o amor. Então, depois de Agatão, né, ser premiado pelas suas tragédias, tem uma grande celebração na casa dele, e várias pessoas, incluindo Sócrates, eles beberam muito na noite anterior, então eles decidem não beber naquela noite, em vez disso, fazer uma competição de quem consegue louvar o amor Eros da melhor maneira possível, né? Então, é uma série de discursos em louvor do amor, e a gente está olhando especificamente o discurso que Aristófanes, né, o poeta cômico, dá nesse diálogo, em que ele dá uma história sobre a origem do amor e, com isso, quer mostrar que Eros é quem traz os maiores bens para os seres humanos e deve ser, por isso, o Deus mais louvado por eles. Então, Aristófanes foi um personagem real, como os quase demais personagens desse diálogo. Há debates sobre a profetisa Diotima, que é mencionada no final, se ela foi real ou não. Algumas pessoas acham que sim. Por outro lado, ela é uma adivinha que vem de uma cidade chamada Mantineia, que podemos traduzir como Divinópolis, um adivinha de Divinópolis, parece meio falso. Entre outras razões, porque as pessoas não têm certeza. Mas enfim, é algo comum. Os personagens de Platão, seus diálogos, eram pessoas que realmente viveram. Agora, esse discurso é muito famoso por várias razões, né? Em primeiro lugar, pela imagem do andrógeno. Fala da nossa a natureza humana original, e naquela natureza humana havia três gêneros, né? Vou falar dessa palavra gênero, complicado depois. Mas, então, havia homens, mulheres e andrógenos, né? Então, essa ideia de que originalmente os seres humanos fossem uma combinação de homem e mulher tem larga, né, repercussão na cultura ocidental, também porque ela aparece em outros lugares, né? Então, na Bíblia, em Gênesis, tem o famoso homem e mulher os criou, né? E que alguns autores cristãos tomam aquilo implicando que o ser humano original lá era andrógeno também. E também na tradição judaica, no Talmud, a discussão sobre isso. E então tem toda outras fontes para isso. E no, e no século XX ele tem tido uma presença também por causa do movimento de liberação sexual, né? Em que é interessante que é um discurso sobre a natureza humana, em que é parte da natureza humana que hajam homossexuais masculinos e femininos, né? Gays e lésbicas. E é a única discussão explícita de mulheres, que é mulheres como um grupo na atividade clássica. Depois, assim que eu entendo que eles são agrupados como um grupo. Bem, também, depois, na antiguidade mais tardia, o Paulo, na Carta aos Romanos, vai fazer a mesma coisa. Mas, enfim, na segunda aula, amanhã, a gente vai falar mais sobre esse contexto. E também ele conta essa ideia de que originalmente eram seres duplos e que fomos cortados, e por isso que o amor seria a nossa busca pela cara metade. E essa ideia do amor como busca da outra metade, que existe uma outra pessoa que assim cola conosco como Lego,
É claro, né, um tropo, uma imagem muito popular do amor e que bebe, entre outras fontes, desse texto. Fora a imagem que ele dá de o que seria a felicidade, o que seria né, a realização humana, que é a busca por uma totalidade, né? Algo está nos faltando, somos partes de um todo e temos que completar esse todo, né? Que hoje em dia a gente ouve muito, especialmente pela mediação da terapia junguiana, né, da psicologia Jung, que fez dessa ideia de integridade e absorção algo central. Agora, essa visão do amor não parece ser a visão oficial de Platão. A visão, em geral, quando as pessoas leem o banquete, vamos dizer, a visão mais chapada tradicional é que a visão de Platão é dada por Sócrates. E Sócrates relata o discurso de Diótima, o diálogo que ele teve com Diótima, que também a gente vai ver mais amanhã. Porém, eu acho que pode ser que esse discurso contenha elementos de ideias platônicas, né? Por quê? Porque há ressonâncias entre esse texto e outros textos platônicos, né? E em especial o Timeu, que é um diálogo sobre a criação do mundo. E tem vários paralelos entre esse discurso e o Timeu, e por isso que eu acho que tem algo aí. Um, Agora, por que que esse argumento de Platão me interessa? Ele me interessa porque ele é um jeito único de pensar a homossexualidade e o gênero. Esse é meu interesse, que eu tenho o interesse de entender como filósofo homossexual, de entender não só isso como um capricho subjetivo, um gosto subjetivo, mas de entender qual bem a minha orientação sexual realiza. E isso é algo marcante do discurso de Aristóteles, ele vê isso. Ele argumenta que há alguma contribuição única na raça humana dada por homossexuais. Um, e eu, eu vou chegar nisso depois. Esse interesse no discurso de Aristóteles vem desde o século XIX, nos primeiros autores que começaram a escrever sobre direitos homossexuais e defendê-los, né? Especialmente na Alemanha, né? Esse movimento começa na Alemanha no final do século XIX, começa no século XX. E lá tinha, simplificando bastante, tinha basicamente dois campos, né, dos ativistas homossexuais. Tinha aqueles em torno de Magnus Hirschfeld, né, que é o sexólogo que tinha um instituto de sexologia em Berlim, que foi, como se diz, incendiado pelos nazistas. E ele puxou muito essa ideia da androginia, né? Ele entendia a homossexualidade como uma forma de androginia, e era um pensador de mais cunho liberal e democrata. Ele fazia causa comuns com feministas da época, e ele então tinha essa ideia do homossexual como homem no corpo de mulher, ou mulher no corpo de homem, e punha vários fenômenos tipo homossexualidade, transvestismo, tudo em um grande balaio. De outro campo eram os que foram chamados depois de masculinistas. Eles mesmos não se chamavam disso. Eles chamavam de uranianos, entre outras coisas. Tinha autores como Benedict Friedlander, Hans Blüher, e eles já entendiam não a homossexualidade como uma coisa entre gêneros, mas como uma forma exagerada de cada gênero, né? Como os gays são super-homens, as lésbicas são super-mulheres. E em especial Hans Blüher, ele teve um argumento de que a homoerótica, as ligações eróticas entre homens são aquilo que tiram homens do corpo da família, então é o que é responsável para a humanidade superar o clã e constituir estados. Esses autores já tinham uma linha muito contrária, eram mais de direita, tinham como se diz, um periódico homossexual da época, The Eigner, que fez uma pesquisa entre seus leitores, que era dessa linha, que fez uma pesquisa entre seus leitores sobre suas intenções de voto, e 30% respondeu que ia voltar para o Rio. Então,
Sim, tem, sim, Esse periódico era alemão. era alemão, sim, sim. Isso é tudo ambiente alemão. E vivia dessa ideia, como o senhor estava mencionando, uma forma já gerada dos gêneros. Era desse pessoal, dessa linha. Sim, sim. Só para... Então, e assim, Hans Luhr foi um dos principais escritores antissemitas da época Weimar. Gente super complicada. Porém, eles também viveram de Aristófanes, né? O último livro de Bloor que ele escreve após a guerra é sobre o discurso de Aristófanes. E ele bebe dessa ideia, e é em Aristófanes que ele vai encontrar essa ideia do homem original, os homossexuais masculinos descendem do homem original e os homossexuais femininos descendem da mulher original. Um, e, e, e tanto de um lado quanto do outro, que é muito importante, é que Aristóteles está apresentando uma visão da natureza humana. Que os argumentos anti-homossexuais, né, desde a antiguidade, desde Platão, puxam da ideia de natureza humana. Né? Vamos falar sobre isso amanhã e daí também ao longo do curso. No seu último diálogo, As Leis, Platão ele tem argumentos contra a homossexualidade. Ele acha que na cidade que ele está propondo naquele diálogo, a homossexualidade deve ser banida, né? Bom, vamos dizer, a prática de sexo entre pessoas do mesmo gênero deve ser banida, como de modo geral ações que não são reprodutivas, não são procriativas. E ele argumenta disso a partir da noção de natureza. Então, desde então, tem argumentos contra a natureza, e acho que isso é uma das coisas que é importantes do discurso de Aristóteles, porque ele pegou tanto, ele inspirou as pessoas, porque ele fala de o que foi a nossa natureza original. E eu me inspirei um pouco em todo esse debate alemão, um pouco das minhas próprias leituras de neoplatonismo e outras coisas. E eu apresentei uma coluna, um texto que eu publiquei numa revista 2 anos atrás já, em janeiro de 2024, em que eu defendia, eu apresentei um argumento a favor dos direitos de minorias sexuais e de gênero. Pelo qual, no último setembro, eu fui cancelado, chamado de um degenerado online, foi uma coisa terrível, tive que fechar minha conta de Twitter por um dia, foi uma coisa terrível, e em torno de todo o celeuma que aquilo causou, tiveram pessoas que ficaram chocadas comigo de como que você pode conspurcar o divino Platão com essas as suas ideias homossexuais, e isso, em parte, motivou a dar esse curso. E em Então, deixa eu só ver aqui, olha só. 20 minutos, estamos indo bem. Ah, perguntas até agora? Eu não entendi qual foi a irritação do povo. Foi porque você disse que tem Eu um disse. componente homossexual na obra do Platão. Uau, é isso? Essa a irritação? É. Mas qual foi o aspecto que... Foi tipo uma coisa geral, assim, tipo, um cancelamento de internet, do tipo... Foi cancelamento de internet. Foi. Assim, eu posso entrar ainda mais detalhes disso. Então ainda tem essa coisa, eu já estou ouvindo isso desde 2010, que falam, Ainda fazem isso. Né? ainda fazem isso. Sim. Teve esse interesse em fazer o discurso da Aristóteles, mas tem também o discurso de Pausanias, que não fala sobre isso, tantas pederastias, né? Ele foi ignorado? Não, o discurso de Pausanias também foi retomado nessa época. Até a principal obra do Friedlander se chama Uma Renascença do Amor Celeste, né? E que isso é uma referência ao discurso de Pausanias. Então, Pausanias, no seu discurso nesse diálogo, ele traz uma distinção entre o amor celeste, o Eros Uranius, e o amor vulgar, o Eros Pandemos. Como que ele faz isso? Faz isso com um pouco de elegância retórica, né? Ele diz, bem, nós sabemos que tem famosamente tem dois relatos do nascimento de Afrodite, né? Porque na mitologia, há um relato do nascimento de Afrodite que ela nasce da castração de Cronos, né? E daí quando o pênis dele bate no mar, sobe espuma e ela nasce da espuma. Porém, também tem outro nascimento dela, que ela é filha de Zeus. Então ele diz, a primeira seria desculpa, a castração ali é de Uranus por Cronos, né? Como é a castração do céu, então aquela é a Afrodite celeste.
Mas daí a Afrodite que daí nasce de Zeus é a Afrodite comum, padrões. E então ele lá defende as práticas de pederastia, dizendo, não, isso aqui é amor celeste, a gente está educando os jovens, essas coisas. E isso não é essa coisa vulgar, claro, existe eros vulgar, também é o que não, os heterossexuais fazem, só cometem adultério, só estão interessados em prazer, mas não, nossas práticas são elevadas, tem a ver com a música, com a cultura das pessoas. Mas, enfim, teve uma grande recepção desse texto também, de todo Platão. Né? E, enfim, tem outras fontes desses movimentos, assim, teve uma grande revalorização da amizade, no romantismo, que daí eles puxaram isso. Teve um caso comédico em que a revista The Eigner foi censurada por republicar um poema de Schiller. Então, enfim, eu só quis enfatizar o discurso de Aristófanes e por que ele foi importante. Mas não estou dizendo que outras coisas não foram. Eu acho que está todo mundo vendo a sua gravação com a chamada no seu rosto. Não, tá? Aham. É. Tem horário minuto lá. Mas que esteja vendo, assim... Eles vão conseguir te ouvir. Só vai dar. Não, enfim. Eu acho, não sei. Tá. Eu tava... Você tá tipo se autocensurando. Eu espero que seja só a plataforma, de repente, só. Aí talvez na gravação não vai estar assim. Eu acho que talvez só fique assim no Misa na Bíblia. Mas, tudo bem. Eu queria alterar ali. Mas, enfim, vamos continuar então. E tudo acontece na hora certa. Né? Tudo acontece na hora certa. Esse cancelamento me aconteceu quando teve um eclipse lunar em Virgem, justamente na minha casa dos inimigos. E hoje a gente começa esse curso num momento super propício, porque hoje, nos próximos dias, Sol, Vênus e Marte estão juntos no zodíaco. Então, estamos, o que os astrólogos chamam de Vênus e Marte estão casime, né? Estão no coração do Sol. E então é uma época propícia para refletirmos sobre a relação entre os gêneros. Sol lá com o intelecto e Vênus e Marte representando os gêneros. E para entrar, e claro, Vênus e Marte são representações do amor e da guerra, essa união do amor e da guerra é, claro, o grande tema de Homero, né? As 10.000 naus lançados por causa de uma mulher. E então, para começar bem, eu vou começar lendo o texto da Odisseia, que eu pedi para vocês terem em mãos. Então, está no Drive também, são umas 3 páginas da tradução de Odorico Mendes, do livro 8 da Odisseia, em que ele... então, Odisseu está entre os Faécios, né, onde ele foi recebido durante a sua jornada de volta para casa, tem um banquete, e o bardo Demódoco está entretendo as pessoas lá. E ele canta, né? Aqui ele canta sobre o adultério de Afrodite com Ares. Afrodite, na Odisseia, dita ser casada com Hefesto, deus artesão, e ela, porém, tinha amor por Ares, deus da guerra. E, enfim, é algo que é bastante, assim, representa vários temas dentro da própria Odisseia, mas para nós vai servir como introdução a esse tema do amor na antiguidade. Então, deixa eu só tomar um gole d'água e deixa eu ler. Uma coisa sobre a tradução. Então, isso aqui é Odorico Mendes. É uma tradução antiquíssima, e tem várias traduções mais recentes. Carlos Alberto Nunes, pessoas mais recentes. Eu comparei umas 3 ou 4 antes de escolher a de Odorico. Porém, todas as mais recentes são super assim, são super prolixas. E, claro, é porque essas são feitas por bons fascistas que querem representar tudo que está no texto. Enquanto o Odorico é um poeta que se sente no direito de riscar coisas de Homero.
e de fazer o que ele acha que é certo para que saia um português claro e bom. Por isso, o texto dele é bem mais conciso. Ele evita algumas coisas, por exemplo, Homero sempre, sabe, acompanha títulos, nomes de deuses com epítetos que ficam retornando. Se não bate com a métrica do Odorico, ele deixa de fora. Ele faz coisas do tipo, eu acho que tem no grego original, tipo, 4 palavras diferentes para cavalo. O Dorico usa 20, né? Então, e ele realmente faz o que ele faz para que saia um texto bem rápido, bem oral. Essa é a tradução de Homero que é usada pela companhia Ilíada Homero em Curitiba, que eles encenam Homero, né? Eles julgam que é a mais útil para suas ensinações. Então, eu vou ler, e vocês podem acompanhar com o texto que tem ou não tem. Demódeco, depois dedilha e canta. Como furtiva a coroada Vênus, uniu-se a Marte, que o vulcâneo touro maculou com 1000 dons peitando a esposa. Outra coisa que eu esqueci. Ele usa os nomes latinos dos deuses. Então, Afrodite está aqui, está Vênus, Ares está Marte e Hefesto está Vulcão, né? O vulcânio touro aqui é o vulcânio tálamo, o leito de casamento de Hefesto. Maculou com 1000 dons peitando a esposa. Pelo sol advertido, o grão ferreiro parte, vingança a meditar profundo. No cepo encava a encude, laços forja, que desdar-se não podem nem romper-se. Mal os conclui, a câmara caminha do seu leito amoroso. Uns aos pés liga, outros ao sobrecéu, com tanta insídia, que de aranha sútil quais teias eram, mas a qualquer celícula invisíveis. Armada a fraude, simulou viagem de Lemos à caríssima cidade. Marte, cujos frisões têm freios de ouro, não obcecado, o Fabro viu partir. Veio-lhe presto à casa, cobiçoso de gozar Vênus bela. Esta pousava de visitar o genitor Saturno. Pega-lhe o amante na mimosa destra, vazia a cama está, Vulcano é fora. Aos cíntios foi-se de linguagem pronta. Ei-los ao leito jubilando ascendem, nas malhas do artista se emaranham. Nem desatar-se, nem mover-se podem, sem ter refúgio algum. Torna Vulcano, antes que a Lemos chegue. O sol o avisa. Ao seu pórtico para angustiado, urro esforça a raivoso, que no Olimpo retumba horrendo. Ó Padre, ó vós deidades, vinde rir, indignar-vos desta infâmia. Por coxo, a dial Vênus me desonra, amando ao sevo Marte, que é perfeito. Se esta lesão me afeia, é toda a culpa de meus pais, que gerar-me não deviam. Vede-os, ó, triste aspecto, como dormem no meu leito enleados, mas duvido que em seu ardor jazer assim deseja. Meu laço os reterá, até que haja o dote e os dons feitos ao pai, que deu-me a filha de formosura exemplo e de inconstância. No éreo pássio vulcânio, já Netuno, mais o frecheiro Febo e o deus do ganho, as deusas de pudor não comparecem. O pórtico, os demais, as gargalhadas. O dolo observam do prudente mestre. Olham-se e clamam, da virtude, o vício. Do inferno, o lesto e forte é suplantado. O manco, ao mais veloz, prendeu com arte. Pague o adúltero a multa. Apolo, ao anúncio de bens da dor, voltou-se. Quererias, filho de Jove, ao mais veloz... quererias, filhos de Jove, assim dormir nos braços da áurea Ciprina? Respondeu Mercúrio. Oxalá, febo Apolo, ao pé de Vênus, vós me visseis dormir, e as próprias deusas, no tresdobro dos fios envolvidos. Renovou-se a risada, mas Netuno, sério ao mestre, pediu que solte a Marte. Solta-o, prometo que a teu grado, e arrisca, hajas, a multa aos imortais devida. Rei, contesta aleijado, não me ordenes. A caução para o fraco é fraca sempre. Como eu te obrigaria, se ele escapo, se recusasse? Então Netuno, Marte, se renuir, pagar-te-ei, Vulcano. Rende-se o ímpeto coxo. Não me é dado negar. E os laços desliou de um tom. Os réus fugiram para Trácia Marte, para Pacos, Ciprina, a mãe dos risos, que ali tem bosque e recendentes aras,
banhada em óleo divinal ungida, as graças do mais fino aparamento. E este Homero, seguindo Odorífero. Então, isso é um mito que é mencionado na República de Platão, né? No livro 2, se não me engano, talvez no livro 3. E em textos que veremos, em que Platão objeta ao Sócrates, na República, objeta ao modo como os poetas representam os deuses. E aqui, aqui tem várias coisas erradas, porque os deuses deveriam ser os melhores, lugar comum para a plateia de Platão. Os deuses são os melhores, estão no melhor estado. Então, mas daí Platão enfia um socratismo no meio, eles devem ser perfeitamente virtuosos. Então, em primeiro lugar, eles não vão cometer adultério. Em segundo lugar, eles não vão se perder em risada. Então, ambas essas coisas ele censura nesse texto. Porém, o próprio Platão, em outras instâncias, ele cita Homero como autoridade. E ele também tem teorias sobre inspiração divina de Homero. Ele cita Homero como alguém inspirado divinamente. E, por causa disso, platônicos posteriores, como Proclo, viram nisso uma história sobre a criação do mundo. Né? Hefesto, artesão do mundo, que para criar o mundo, ele mistura o amor e a guerra. Os elementos de união e separação são necessários para criar o mundo. Porque cada coisa deve ser distinta, mas todas elas devem ser unidas no mesmo. Sem falar e essa ideia de amor e guerra com potências cosmogônicas remonta até antes de Platão a Império. Via o mundo como regido, ora pelo amor, ora pela guerra, pela rivalidade, e que é a rivalidade como uma força que separa as coisas e o amor que as junta todas. Mas, enfim, isso então fica como apresentação, como se fosse introdução ao nosso tema. Deixa eu aqui. Comentários ou reflexões? Então, vamos começar a ler o nosso texto. Tá? Vamos começar a ler o discurso de Aristófanes. Eu providenciei 3 traduções, vocês podiam escolher uma, se quisessem, para acompanhar. E o que eu quero fazer, a gente vai ler e reler esse texto várias vezes durante o curso. Nessa primeira, o que eu quero é que vocês observem e vão pensando assim, essa história está bem contada, tem coisas que não fazem sentido aqui, quais são os furos da trama, o que vocês não entendem, que vocês acham que precisam ainda entender. Vamos, 7h30 ainda, temos tempo. Então vamos, talvez, ler tudo de uma vez e daí a gente vai, daí a gente conversa mais sobre o texto. Então, o Guilherme, você quer começar? Então, começa com sim, Erixímaco. Aristóteles tomando a palavra. E você pode continuar até ele mencionar o andrógeno, né? Até a frase que descreve o andrógeno. A meu azar é que eu não tomei água antes de vir aqui, né? Vamos lá. E tomando a palavra, Aristóteles disse, parou totalmente, mas não antes de eu ter provocado o espírito. Admiro-me que a ordem do corpo deseje dar barulhos e coceiras como um espirro. No entanto, quando eu provoquei, logo o soluço parou. Retrucou Ericímaco. Meu bom Aristófanes, veja o que faz. Estando para falar, você ainda seja. Assim, me força vigiar o seu discurso para ver se não vai dizer algo engraçado quando poderia falar em paz. E Aristófanes rindo, bem falado, Ericímaco, e que seja como se não tivesse falado o que disse. Mas não me vigie, pois já temo pelo que irei dizer.
não por serem coisas engraçadas, pois isso seria lucro para mim e para nossa moça, mas por serem ridículas. Euríclides respondeu: tendo lançado sua seta, Aristófanes, você pensa em fugir, mas esteja atento e fale como se fosse prestar contas depois. Talvez então, se assim parece-me adequado, deixe você ir. E Aristófanes, com efeito, Euríclides, tenho em mente falar de uma outra maneira, não como você ou Pausanias falaram, pois me parece que os homens não perceberam de forma nenhuma o poder do amor, já que, se percebessem, construiriam para ele os maiores templos e altares e fariam os maiores sacrifícios. Não seria como agora, em que nada disso acontece, ainda que seja o que há de mais necessário. É que ele é, dos deuses, o mais amigo da humanidade, guardião dos homens e médico dessa nossa condição, cuja cura traria a maior felicidade ao gênero humano. Tentarei então iniciar vocês em seu poder, para que então, por sua vez, vocês sejam mestres de outros. Mas antes, é necessário que aprendam sobre a natureza humana e seus padecimentos. Nos tempos antigos, nossa natureza não era como agora, mas diferente. Em primeiro lugar, eram três os gêneros humanos, não dois como agora, masculino e feminino. Havia também um terceiro, uma combinação entre os dois outros, do qual há ainda um nome restante, ainda que ele mesmo tenha desaparecido, andrógeno, pois era uma mistura do masculino e do feminino, tanto na forma quanto no nome, mas agora não é mais que um nome posto em desprezo. Ok, obrigado. Desculpe, seu nome? Tchau. Tiago, você quer continuar? Continua até ele mencionar a Sol, a Terra e a Lua. Segundo, a forma de cada homem era inteira, nas costas e os lados fazendo um círculo, 4 mãos e igual número de pés, e 2 faces, igual em tudo, e um pescoço redondo. Havia uma só cabeça para os 2 ossos opostos. Os ouvidos eram 4 e os genitais 2, bem como as outras coisas todas que alguém poderia supor a partir daí. Ele caminhava, como agora, ereto, mas em qualquer uma das direções que quisesse. E, quando se lançava a correr, como os acrobatas que, girando as pernas eretas, rodam em círculo, ele apoiava-se nos 8 membros que possuía e rapidamente rodava em círculo. Eram, assim, 3 dos seus gêneros e tais. O masculino, de início, era descendente do Sol, o feminino, da Terra, e o que participa de ambos, a da Lua, pois esta participa do Sol e da Terra. E eram eles mesmos circulares, bem como o seu modo de caminhar por serem semelhantes aos seus pais. Possuíam terrível força e vigor e grande presunção. Obrigado. O Iago, você quer continuar até o final do primeiro discurso de Zeus? Pegando de força e vigor extraordinários e por serem dotados de coragem sem par, atacaram os próprios deuses. O que Homero conta de Efiapo e Ossa refere-se a eles por haverem tentado escalar os céus para combater os deuses. Então Zeus deliberou com as demais divindades sobre o que era preciso fazer com eles. Porém, não chegaram a nenhuma conclusão. Realmente, nem era aconselhável matá-los ou fulminá-los, como haviam feito com os gigantes, destruindo desse modo toda a espécie, pois tal medida implicava o desaparecimento do corpo e dos sacrifícios prestados pelos homens. Nem deixara ainda que prosseguisse com tamanha insolência. Depois de muito refletir, falou Zeus deste modo: penso ter encontrado um meio, adequador, de conservar os homens e pôr cobro a essa indisciplina. Bastará enfraquecê-lo. Agora mesmo vou dividi-los pelo meio, pois desse modo não somente ficarão mais fracos, mas nos serão também de maior utilidade pelo fato de aumentarem de número. Passarão a andar com 2 pés, em posição ereta. Porém, se vir que não abatem a arrogância nem ficam quietos, voltarei a cortá-los em 2, passando eles a andar aos pulinhos só numa perna. Obrigado. Natália, você quer continuar até, até ele
falar de como uma das metades, como as pessoas estavam morrendo. Assim dizendo, partiu os homens pelo meio, como fazemos com as sopas, quando as pomos a secar, ou como cortamos ovos com auxílio de um cabelo. À medida que os ia dividindo, mandava que Apolo lhes virasse o rosto e metade do pescoço para o lado do corte. Ao perceber a incisão que lhe fora feita, o homem saberia moderar-se. Ordenou-lhe também que curasse tudo mais. Então, Apolo mudou o lugar do rosto e, puxando dos lados a pele para a região que ora denominamos ventre, amarrou-a, tal como fazemos com as bolsas de cordão, deixando apenas um orifício na porção mediana do ventre, a que damos o nome de umbigo. De seguida, alisou as pregas e ajeitou o peito, valendo-se de um instrumento como o que os sapateiros usam para desfazer na forma as pregas do couro. Porém, ainda deixou algumas no próprio ventre, em torno do umbigo, como lembrança para os homens do que haviam padecido. Seccionados desse modo os corpos, cada metade sentiu saudades da outra, e procurando ambas a sua parte, estendiam reciprocamente os braços, estreitavam-se, no anelo de se fundirem num só corpo, do que resultou morrerem de fome e inanição, pelo fato de nenhuma parte querer fazer nada separada da outra. Quando uma das metades vinha a falecer, sobrevivendo à outra, esta procurava nova companheira e se abraçava com ela, quer se tratasse do que antes foram ser completo do sexo feminino, a que hoje damos o nome de mulher, quer da metade de um homem, e assim desaparecia a raça. Desculpa. Você não? Karen, pode continuar? Continua, então, Zeus dá uma nova solução. Você continua a ter de falar que alguma coisa de cada um de nós é um complemento ou é o símbolo de outro. De modo geral, e reproduzindo não só por intercurso, mas na terra, como um cigarro. Movendo a metade para frente, Zeus fez com que a geração ocorresse por meio deles, ter um percurso de um com o outro, masculino e feminino. Ele assim fez para que neste entrelaçamento, se o homem encontrasse uma mulher, eles concebessem e continuassem a espécie. E se fosse um homem, que ao menos houvesse saciedade por causa da relação, e que descansassem a fim de que, voltando ao trabalho, cuidassem dos filhos. Tá. Oi. Fecharia. Obrigado. Você está com texto? Não tem. Não, pode passar. Não, bom. Você está com texto? Tá bom. Você quer continuar até que ele fala da até que ele mencione a política? Muito tempo, que o amor de um pelos outros foi encontrado nos homens como restaurador de nossa natureza antiga, a tentar fazer de dois um e curar nossa condição humana. Cada um de nós é uma tessera, já que cortados como os linguados de um somos dois, e cada um está sempre à procura de seu complemento. Quantos são os homens do porte combinado, aquele que então chamavam de andrógeno, esses amam as mulheres. Muitos adúlteros são dessa espécie, bem como as mulheres que amam os homens e também cometem adultério. Mas quantas são as mulheres que têm um corte feminino? Estas não prestam atenção nenhuma nos homens, mas se voltam de preferência às outras mulheres. E as companheiras surgem dessa espécie. Quantos são do porte masculino? Esses perseguem o macho, e enquanto são jovens, como pedaços do masculino, gostam de homens, alegram-se em se deitar com homens e se enlaçar com eles. Entre os jovens e adolescentes, esses são os melhores, pois são os mais corajosos por natureza. Alguns dizem que não têm vergonha, mas isso é mentira.
Não é por falta de vergonha que fazem essas coisas, mas por ousadia, coragem e masculinidade, abraçando o que é semelhante a eles. Eis uma grande prova disso. Ao amadurecerem, são eles os únicos homens que ingressam na política. Você quer continuar? Seu nome de novo? Priscila, sim, por favor. Continua até o discurso de Hefesto que ele imagina. E quando se tornam adultos, amam os jovens e não dão uma atenção natural ao casamento e à procriação, sendo forçados a isso pelo costume. Para eles, seria suficiente passarem a vida uns juntos dos outros, solteiros. Em resumo, é este tipo que se torna um amante dos jovens e amar os amantes, sempre a abraçar o que é do mesmo tipo que eles. Quando o amante dos jovens ou qualquer um dos outros encontra sua própria metade, então os dois arrebatados de maneira admirável pela amizade, a proximidade e o amor, e não querem mais, por assim dizer, se separar um do outro, nem por pouco tempo. Os atravessam a vida juntos são esses, que nem seriam capazes de dizer o que querem um do outro. Ninguém pareceria que é pelo prazer da relação sexual, e que é por causa disso que um se alegra muito do outro tão intensamente. É mais manifesto que é outra coisa e que quer a alma de cada um deles, e ele não consegue dizer, mas que a divina sinaliza por meio de enigmas. E se esses dois, deitados juntos, aparecesse Hefesto com seus instrumentos e dissesse o que querem humanos alcançar um com o outro? Pode passar para o Arthur. Se eles se encontrassem aporia, Perplexos. se eles encontrassem aporia, eles perguntassem de novo: é isto que desejam? Estarem sempre muitíssimo juntos, de modo que nem de noite nem de dia se afastem um do outro? Se é isso que desejo, quero funди-los e forjá-los para que de dois em dois tornem-se um, e para que, enquanto viverem, como são um, vivam em um. E, quando morrer, também ali, no Hades, em vez de dois, sejam um, ao morrerem numa morte em comum. Vejam se é assim que vocês se amam, e se lhes é suficiente que isso aconteça. Sabemos, com efeito, que ao ouvir essas coisas, nenhum deles as negaria, e manifestaria ter algo diferente. Mas, simplesmente, consideraria ter ouvido o que há muito desejava, unir-se e misturar-se ao amado, e de dois tornarem-se um. Tudo bem. Laura, por favor. Você pode, deixa eu te dizer, você pode ir até a frase que menciona Pausanias e Agatão. A frase que menciona Pausanias e Agatão, você pode terminar com ela. Sentir a natureza, o nome do desejo da sua totalidade é amar. Antes, como estou dizendo, éramos um, mas agora, por causa da injustiça, fomos separados pelo Deus. Como os Árcades pelos Lacedemônios. Não, mais adiante, quando ele menciona. Para Deus, e sejamos de novo divididos em dois, e perambulemos, como Deus que tem o perfil trabalhado nas terras, cerradas à altura do nariz, como nas testas fendidas. Por isso é preciso que todo homem exorte toda a piedade para com os deuses, em todas as coisas, de modo que evitemos o cenário que não desejamos e alcancemos aqueles que queremos, sendo o amor nosso condutor e comandante. Que ninguém faça nada contrário a ele, e ao contrário a ele, quem se torna odioso aos deuses, pois tornando-nos amigos de Deus, nos reconciliando com ele, encontraremos e conseguiremos nossos próprios jovens amados,
porque agora o povo alcança. Matheus, você quer agora ler até o final? Continuar. E chamar, não tanto que eu estou fazendo comédia com o seu discurso, pois fala atingir Alessandras e Agatha. Talvez eles sejam algum desses povos, ambos de natureza masculina, mas também falo de todos, homens e mulheres, pois é assim que nossa espécie se tornaria feliz, se realizássemos esse amor e se cada um encontrasse o seu jovem amado, voltando à sua antiga natureza. Se isso é o que há de melhor, é necessário que nas circunstâncias presentes o mais excelente seja o que disto mais se aproxime. Conseguir um jovem amado que por natureza esteja conforme o seu gosto. E se fôssemos contar hinos ao Deus responsável por isso, seria justo que cantássemos ao amor, que no momento presente nos é de grande utilidade, pois nos conduz ao que nos é familiar e nos proporciona grandes esperanças, e, se formos piedosos como os deuses, de nos restaurar em nossa antiga natureza e de nos curar, fazendo-nos bem-aventurados e felizes. Ok, até aí. Obrigado. Então, lemos o discurso de Aristófanes, né? Isso foi uma primeira leitura. E obrigado a todos que leram. Realmente, como professor, me ajuda sobremaneira, que eu não tenho que falar por 1 hora e meia direto. Mas, então, para que a gente estude isso, primeiro a gente tem que ter perguntas sobre isso, sobre esse texto. Então, vocês acabaram de ouvir essa explicação da origem do amor, de por que devemos louvar o amor como o maior dos deuses. O que te faz duvidar desse texto? O que não está bem contado aqui? O que vocês falam de quê? De onde isso apareceu? Bom, Tô pensando uma coisa, na verdade. Mas eu acho que o meu ponto ia ser também um pouco, como posso dizer, injusto também com o curso, porque me lembrou muito desse discurso, muitos textos da psicanálise, muito trabalho de psicanalistas, principalmente os lacanianos, quando menciona a respeito até mesmo, eu acho que o final acabou complementando o início da explicação do três gêneros, aí a formação e tal. Só apenas uma parte que eu acho que ficou incompleta é a questão quando remete à questão de maturidade dos jovens a ponto de se tornar, assim, chegando ao ponto da maturidade, pudessem participar da política. E ali eu fiquei em dúvida, tá, mas peraí, só o gênero masculino, que ele quis dizer, eu me perdi um pouco nesse trecho. Mas, voltando à questão do amor, e eu acho que, ao final, ele menciona da questão da familiaridade, de você procurar um outro que possa se tornar bem-aventurado, e com isso unificar a um, que isso, inclusive, é um discurso que a gente escuta depois, posteriormente, pela igreja, né? A igreja de duas partes se tornar uma só, que inclusive virou essa instituição que a gente conhece como monogramia, né? Mas eu achei que faltou explorar um pouquinho mais, de repente, o que seria essa... eu acho que o desejo, mas é como eu falei, eu acho que a minha ponderação está muito suspeita e muito um pouquinho contaminada na minha ponderação em relação à psicanálise. Não, você levanta bons pontos e vamos inevitavelmente mencionar psicanálise aqui. Falando de desejo e amor, vamos inevitavelmente falar deles. Agora, você levanta um furo já, porque quando ele relata a nossa natureza original, ele fala dos seres que eram 2 homens, e eram 2 mulheres, e eram um homem e mulher. Quando
quando ele menciona os homens, quando discute o amor homossexual masculino, ele começa a falar de idade, né? Ele começa a falar de idade, de onde saiu isso, né? De onde saiu essa questão se um é menino, se ele é maduro ou alguma coisa assim, né? Vamos falar disso amanhã, quando eu falar um pouco do contexto das relações homossexuais na Atenas clássica, e porque de fato existia essa instituição da pederastia, de que, né, então homens mais velhos tinham relações sexuais com homens mais jovens, e sob assim, a ideia de que eles estavam educando eles, integrando eles na sociedade, né? Quando ele menciona no final, não acho que eu estou só falando de Pausanias e Agatão, é porque Pausanias e Agatão eram um casal. E era um casal estranho, porque foi um casal que continuou com afeto um pelo outro depois do mais jovem ficar velho. Então, isso era uma coisa vista como um pouco estranha. Tipicamente, um menino deixava de ser desejável quando ele passasse a ter barba, né? Porém, por outro lado, pessoas tinham barba mais tarde, na época, por razões de nutrição. Mas, enfim, a gente vai entrar nesses detalhes amanhã. De vez em quando eu vou me confundir e eu vou falar amanhã, vou falar em vez de amanhã, eu vou falar semana que vem. Mas vocês podem me corrigir. Por estar acostumado com uma aula durante um semestre normal. Ok, isso aqui é um furo, tá? De repente apareceu essa questão de idade, não tá, mas ele não deu uma razão para falar de idade. Outras coisas. Yeah? Sim. Quando, né, ele conclui aqui, quando ele termina de falar do discurso de Festo, que então é isso, que essa vontade de se reunir, de voltar a ser dois, a vontade de ser um, de dois voltarem a ser um, é o que nós chamamos de amor. Mas isso só explicaria, então, o amor heterossexual, não? Porque, assim, haviam três gêneros: os homens, as mulheres e os seres andrógenos. Quem foi separado foram seres andrógenos. Então, os homens e as mulheres não encontrariam. Interessante. Por que você acha que foram os andrógenos só que foram separados? Não sei, eu acho que poderia ter ficado implícito. Não. Então, de fato, não são todos que são separados. Os que eram dois homens grudados, são cortados e viram dois homens e cada um deles quer outro homem, né? E os que eram originalmente duas mulheres são separadas e querem duas mulheres, e os andrógenos viram os heterossexuais. Mas então, os homens e as mulheres ganham novos genitais. Porque aqui ele menciona que as genitais são mudadas de lugar, corrigidas. Para todas. Para quem tinha genitais. Mas se você é um homem e você é dividido no meio, só vai ter uma. E uma ficou para um lado e outra para o outro, não? Não. Quer dizer, uma não Vamos desenhar um pouco. Vamos ter que desenhar para que explique claro. Na internet vocês encontram Desenho. vários desenhos disso. Deixa eu ver se isso funciona. Ótimo. Não tem uma foto no seu site, inclusive? Tem uma foto no site, mas aqui, vocês veem isso? Tá. Então, isso aqui é o ser humano original. Então, aqui. Então, tem dois rostos, tem 4 braços, 4 pernas. Ótimo para dar cambalhotas, como ele diz. E daí tem genitais, né? Então, vai ter ou 2 genitais masculinos, ou um genital masculino, um genital feminino, ou 2 genitais femininos. Então, os homens têm 2 genitais. Os homens originais. Todos os seres humanos originais têm 2 genitais. E daí, quando ele vira os genitais, para os heterossexuais isso se torna possível o acasalamento, mas para os
Os demais só daí dá cria saciedade, né? Porque daí, de alguma maneira, o sexo antes de envolver, né, o encontro dos dois corpos, antes de envolver genitais, ele, de alguma maneira, nunca chegava num clímax, né? E daí as pessoas ficavam assim até morrer de fome, né? Então, introduzindo os genitais, ele dá um clímax e dá pelo menos um respiro para a atividade sexual. Essa questão do acasalamento e da geração introduz um problema para o mito. Qual é? Tá. Alguém pode pensar? Ele está nos contando sobre os homens originais. E ele explica o amor por causa da nossa situação original. E daí, depois ele diz, não, mas as pessoas estão morrendo. Então, ele criou outro jeito para as pessoas virem a ser. Então, como é que as pessoas vêm a ser no útero de uma mulher? Elas não vêm a ser como esferas que daí se partem. Nós nascemos das nossas mães individualmente, mesmo quando somos gêmeos, mesmo gêmeos que são ligados a uma parte, nós não nascemos como esferas que daí são cortadas, né? Então, de alguma maneira, isso aqui é para ser um relato sobre todos os seres humanos, mas só valeria para a primeira geração, né? Estranhamente, né? E todas as pessoas que nós conhecemos, assim, nasceram de outros seres humanos. Nós não conhecemos ninguém e certamente ninguém da plateia de Aristófanes conheceu alguém que originalmente era hemisfério. Daí, é por isso que ele busca outras pessoas. É porque a gente sabe que uma vez ele era hemisfério. Não, como nasceu, né? Tem um problema semelhante no mito da República, que é chamada nobre mentira, que é tipo um discurso que os formandos ouvem na cidade ideal de Platão, da República, e daí eles dizem: hoje vocês estão nascendo da Terra. Mas claramente todo mundo lá tem uns 18 anos, sabe que não nasceu da Terra. Então, um problema. Ok, então isso é... Vamos falar um pouco sobre o comportamento dos deuses. Não, Arthur, você queria falar uma coisa? Essa ideia de ser uma espécie de alma gêmea, porque eu só ficava do nada, eu sou gêmea. Como se fosse o amor fosse o fim em si mesmo. Para mim isso não faz sentido. É incômodo. Entendo. Então, assim, é um problema não da trama, mas assim, da proposta de Aristófanes, que ele está falando que parece que você ser inteiro e amar, isso vai te tornar, como ele diz, bem-aventurado e feliz, né? Eu acho que a explicação da Diotima é mais interessante. Sim, a gente vai... E justamente nessa explicação da Diotima, ela traz um argumento contra a visão do Aristófanes, que a gente vai mencionar amanhã. Eu agora fiquei um pouquinho indagado, porque eu tinha entendido que o que Aristóteles está buscar para discursar seria a unificação de dois seres. Nesse sentido que o colega pontuou, inclusive também concordo com essa problemática, mas eu não identifiquei esse ponto aqui, porque até mesmo o que o colega traz é a ideia do amor romântico, mas o amor romântico vem depois, não vem? Vem... Depende do que você quer dizer com amor romântico. Eu joguei um pouquinho mais longe, né? Mas, assim, tem um problema conceitual aqui, que parece que pelo desenho do mito, parece que cada pessoa procuraria exatamente aquela metade que ela teve antes, né? Essencialmente. Enquanto que parece que nós não temos essa assim, verificação, você é a metade que eu tinha antes. Ele também parece falar aqui de é uma explicação do Eros, né, da paixão erótica sexual, que parece não ser dirigida só a uma pessoa, né? Parece ser dirigida a várias pessoas. Mas então tem essa tensão aí, mas assim, dá para ver como você tiraria desse mito a ideia, não, existe uma pessoa para você, que era a sua outra metade, né? Lá naquela época.
Desculpa, tem mais gente que levantou a mão. É Karen? Não, Stephanie. Só uma coisa, que ao mesmo tempo agora que tem uma metade para você, também lá na frente ele fala, igual o senhor mencionou, que pode ter outras, né? Que o senhor pode tipo, não ter mais e você encontrar em outras. Então, eu entendo mais que nós somos seres relacionáveis, não só em questão de amor romântico, mas em questão de eu precisar de outra pessoa para me relacionar, não consigo viver sozinho. Eu entendo mais como isso, de ser irmão de outra mulher. Sim, isso é outro jeito de entender o mito. Aí quebra, né, um pouco essa ideia da alma gêmea. Daí quebra um pouco da alma gêmea. Assim, tem elementos aqui para você não ser tão focado na alma gêmea, mas parece que, assim, mesmo se você evita essa coisa de ter aquela uma pessoa, o Aristóteles está assim, defendendo que, não, o amor é o que preenche uma vida, que faz a vida feliz. Né? Seu nome? Tauan. Eu fiquei com dúvida, na verdade. O amor que ele é colocado como instrumento para ter essa satisfação sexual, ou ele é o amor que é considerado uma satisfação sexual? Entendeu? Não, pode É porque ele fala que ele colocou um desejo, né, no coração Sim. dos homens para Sim. que eles pudessem satisfazer, mesmo que não pudessem produzir. Sim. A minha pergunta, então, os homens, então, eles tinham, originalmente, assim, foram criados para ter essa satisfação sexual? Então, esse é o Então... conceito de amor? Então ele tem parte divertida do mito, vamos dizer, que existe um amor sexual pré-genital nesse mito, né? Que é o amor das pessoas antes da genitália ser posta na frente das pessoas. Isso era um amor que nunca se saciava, né? E daí ele transforma o amor num amor genital, porque daí isso é um amor que tem um final, tem um clímax, e daí tem saciamento. E também tem o benefício de reprodução. Uma coisa que me ocorre que faz um pouco do escopo do tema das aulas, mas quando ele fala que só alguns mudou para chegar, está bem, para ser comido, isso, pelo menos para mim, me lembrou muito tipo, o mito da Torre de Babel. Que também era mais ou menos assim, você estava conseguindo para chegar aos céus, aí Deus com. Não sei se tem alguma Então, forma não, assim, tem... como por isso? Que tem uma semelhança aí? Tem. Né? E tem, assim, coisas comuns de que você chega ao divino numa montanha, num lugar muito alto. Né? Isso tem essa semelhança entre os dois. E claro, se formos pensar em Paulo, né, Paulo, o desejo homossexual é fruto de arrogância, né, das pessoas não darem graças a Deus. Né, então tem algo paralelos aí também. Mas isso levanta um problema sobre o comportamento dos deuses aqui. Como que esses humanos, ótimos, podem dar cambalhotas, assim, fantástico. Como que isso ameaça um Deus? Como? Por que os deuses estão preocupados com isso? Né? E daí, mesmo se eles fossem preocupados, daí eles dizem, bem, mas a gente não pode matar eles porque a gente quer os sacrifícios deles. Por que os sacrifícios fazem diferença? Né? E daí, assim, existe a ideia que os deuses conhecem o futuro. Né? Os deuses, em uma passagem da Odisseia, se diz, não, os deuses conhecem todas as coisas. Qual é o nome dele? Menelau? Acho que talvez Menelau. Ele força o deus Proteu a dizer para ele a verdade de o que aconteceu com os outros companheiros dele de batalha. Porque ele está convicto que todos os deuses sabem todas as coisas. E ainda mais, o que é o plano de Zeus? Zeus, o sentido de Zeus, o nous, né, o plano, a sabedoria de Zeus é o que guia tudo, né, que guia toda a narrativa da Guerra de Troia, é também o que distribui na teogonia as várias honras, as várias presidências dos outros deuses. Você vai cuidar disso, você vai cuidar disso, você vai cuidar disso. É Zeus que faz isso.
E Zeus está se embananando todo aqui. Ele primeiro tem uma solução, mas a solução não funciona. Ele precisa, assim, Apolo precisa controlar as pessoas para não morrerem, mas elas continuam morrendo. Aí tem outra ideia, né? Então, que espécie de deuses são esses? E, um, então isso, assim, é claro parte da comédia, né? Isso é o que Pausanias estava dizendo. Olha, não vai fazer a gente rir, hein? Não vai fazer a gente rir, hein? E daí ele fala de cambalhotas e deuses burros. Então, tem isso, mas isso também é um problema para um leitor platônico, né? Se você pensar o contexto das obras de Platão, como eu mencionei, na República tem essa ideia. Não, os poetas, eles mentem, eles falam mal. Eles dizem, não, é inevitável mentir sobre os deuses. Mas eles contam mentiras feias sobre os deuses. E por quê? Porque eles representam eles como seres ciumentos, né, que podem ser ameaçados pelos seres humanos. Eles apresentam eles como seres, né, vaidosos, que eu preciso desses sacrifícios. Ele apresenta eles como não sabendo todas as coisas, né? Então isso tudo são problemas que temos aqui. Momento, eu perdi a minha página. Então isso são alguns problemas que temos com relação ao comportamento dos deuses. Deixa eu ver se tem. Ok. Mais alguma coisa que ocorre às pessoas? Então, eu vou mencionar para vocês agora onde que a gente vai, onde que se localizam todas as aulas desse texto. Tá? Então, a aula amanhã vai ser uma aula sobre o contexto geral. Então, é sobre esse texto em todo. Eu vou falar sobre o lugar desse discurso dentro do banquete como um todo. Vamos ver especialmente o discurso de Diótima no fim. Já tem na pasta da segunda aula dois textos, são excertos da tradução do Carlos Alberto Nunes. Se vocês preferirem usar outra tradução do banquete, podem. Em que vamos ver partes do diálogo entre Sócrates e Diótima, especialmente onde ele traz uma crítica a essa noção do amor. Mas também, no final do discurso de Sócrates, Platão deixa entender que Aristófanes teria um jeito de revidar. Então, a gente vai dar uma olhada nessa passagem também. Então, isso vai ser... então, ao que vem sobre tudo. A terceira aula vai também dizer a respeito sobre tudo, porque vai ser sobre mitos em Platão. Então, esse problema, ele tem essas críticas à mitologia, mas, por outro lado, tem uma teoria da inspiração divina de poetas, como conciliar isso. Na quarta aula, nós vamos falar da diferença entre deuses e seres humanos, né, que, como vocês veem, é algo central nesse discurso, que Aristófanes quer argumentar que nós devemos grandes loas, grandes sacrifícios a Eros, né, e tudo isso aqui é sobre as relações entre os deuses e seres humanos. Então, essa parte em que ele diz que Eros é o deus mais amigo dos homens, porque os protege e tal, e daí no final, quando ele volta a esse tema, isso é na nossa quarta aula, e também na quinta. Então, na quarta vai ser sobre a diferença entre deuses mortais, na quinta vai ser sobre a importância dos sacrifícios. Daí, eu tinha anotado tudo. Parece que não fiz uma anotação sobre a sexta aula. Então, e a sexta aula é justamente sobre essa questão da inveja dos deuses, né? Então, essa passagem que eles dizem, nossa, eles nos ameaçam, os seres humanos são divinos demais, nós temos que afastá-los. A sexta aula. A sétima aula vai ser só sobre a figura do andrógeno. Ela tem fontes, ela está presente no Timeu, mas também tem fontes órficas. A gente vai ver isso. Então, o que eram os órficos, o que era a poesia órfica. E aqui Aristófanes faz algo super platônico, que ele diz: eu vejo algo misturado, né? Que são
é o desejo, né? O desejo entre homens e mulheres, mistura os homens e mulheres, né? Então, mas não, para a gente entender alguma coisa, a gente tem que ter, em primeiro lugar, o homem puro e a mulher pura e uma causa para misturá-los, né? O andrógeno. Isso aqui é algo comuníssimo em Platão, né? É um jeito de pensar em, mais explicitamente a gente vê isso no Filebo, em que ele fala explicitamente uma causa da mistura, mas em geral quando ele fala os raciocínios de Platão para argumentar de por que é preciso que hajam formas platônicas, ideias, as famosas ideias platônicas, a gente entra mais tarde no que é isso, partem dessa ideia. Para você entender algo misturado ou algo que não que é imperfeito, você tem que pensar no caso ideal, perfeito, separado. Um, na nona aula, a gente vai tratar dessa passagem que fala que eles vêm do Sol, da Terra e da Lua. Pois, de fato, isso também é uma doutrina platônica. No Timeu se fala que as almas foram semeadas por todas as estrelas, não só esses três. Então, vamos ver essa conexão. E daí, na 10ª aula, vamos falar sobre essa passagem que fala dos seres humanos como uma tessera, né? Como tessera em algumas traduções, outras traduções dizem complemento, né? Cada um de nós é, pois, complemento de outro, porque cortado, tal como folhas de um em dois, assim cada um procura o seu próprio complemento. Essa palavra complemento, em grego, é símbolo, né? E originalmente era como se fosse um pedaço de cerâmica que, ao firmar um acordo, por exemplo, uma relação de hospitalidade entre duas pessoas, você quebrava esse pedaço de cerâmica, um pedaço ficava com uma pessoa, outro pedaço ficava com outras pessoas. Muito tempo depois, na vida das pessoas, na vida da geração dessas famílias, pessoas poderiam se reencontrar e verificar: de fato, você pertence a essa outra família com a qual firmamos esse acordo, porque nós dois temos cada um a parte correspondente de cerâmica, né? Então, tem algo aqui sobre como o ser humano é simbólico, né? Isso tem a ver com o tema que foi mencionado aqui, de que nós somos relacionais, né? Daí, na 11ª, nós vamos ligar alguns temas, que tanto o tema da subida aos céus, quanto o tema que nós tivemos uma antiga natureza, porque isso aparece na outra teoria do amor de Platão, que é do Fedro, né? Que é outro diálogo sobre amor, e lá se fala que nós originalmente habitávamos nos céus e seguíamos atrás dos deuses. Mas daí nós caímos aqui, né? Nossas almas caíram, perdemos nossas penas, caímos num corpo terrestre, e agora a gente se apaixona quando a gente vê alguém que nos lembra daquela época em que a gente estava lá no céu, né? Então, isso vai ser a 11ª aula. E daí, conectado a isso, no 12ª aula, vamos ver argumentos de Platão de ver o outro, né, como aquilo que nos faz feliz. O outro, o amado, é o nosso verdadeiro si. Isso se conecta com a definição de Aristóteles da amizade, né, que é um si em duas pessoas. Daí, na última semana, vai ser revisão. Na 13ª aula, a gente vai reler o mito de novo e vamos, assim, a cada momento parar e incluir, revisar o que a gente mencionou. Na 14ª vai ser algo que não tem diretamente a ver, vamos dizer, com a prova ou com o mito. Eu vou apresentar o meu argumento por trás da filosofia política que eu vejo por trás desse mito, que é, então, um argumento a favor de por que na sociedade devem haver minorias homossexuais e minorias de gênero, e como eles têm um papel a cumprir que eles não são simplesmente diferenças que devemos tolerar, mas são comunidades com uma contribuição única a fazer. Eu acho que tem um argumento que podemos extrair daqui. E na última aula vai ser a prova, e a prova vai ser assim. Vamos todos sentar aqui, e vocês vão receber o texto do mito. E esse mito vai estar anotado, né? Então, por exemplo, vai estar o mito da humanidade original. Em mito vai estar uma nota, 1, né? E daí você vai lá no final, 1. E daí vai estar
Platão a miúde, Platão a miúde expressa suas doutrinas filosóficas em forma de mito. E daí, vamos dizer, 5 linhas em branco, para vocês preencherem com o que a gente viu na terceira aula, né? Resumidamente. E, claro, não vai dar tempo para anotarmos tudo, né? Escrevermos à mão todo o conteúdo do curso em 2 horas. Então, por isso, eu vou sortear na hora só uns 3 notas e as pessoas vão ter que preencher essas notas. E isso vai ser a prova final. Bastante atenção na aula do dia 2, quando a gente reler tudo e eu comentar de forma comentada à luz do curso, porque isso vai ser basicamente o que eu vou esperar na prova. Bom? Ok. 23, tem perguntas finais? Alguma coisa? Ficou... Não? Eu achei uma falha, sim, porque ele descreve as criaturas como seres arrogantes que queriam se divorciar, né, brigar com os deuses, e por isso Deus os castigou e dividiu também nos comentários. Aí, mas a teoria dele me fortalece que, tipo, quando eles se unem, eles viram totalmente satisfeitos e vivem bem a vida. Se outrora eles foram unidos, e não era assim como agora que eles serão unidos novamente, eles vão ser assim. Um furo isso. É um furo, sim, é um furo importante, que daí por que os deuses vão nos deixar voltar a ser unos, né? Por que os deuses não vão de novo nos separar no momento que nos tornamos felizes e divinos de novo, né? Não é tudo uma pega. Quem foi ao final com isso é o Jornada nas Estrelas. No seriado, eu acho que é Deep Space Nine, né? Tem uma cerimônia de casamento. Tem uma cerimônia de casamento Klingon, né, da raça Klingon. E lá se conta a história, o mito original Klingon, que é esse mito. Só que o que aconteceu? O primeiro Klingon homem e o primeiro Klingon mulher se uniram e mataram todos os deuses deles. Então, é isso. A gente se reúne amanhã, aqui às 7 horas, para falar do contexto geral. Muito obrigado.